Quem está feliz com Jesus aqui? Deus é bom o tempo todo. Já pensou você ter que cultivar uma terra para o seu sustento? E essa terra do qual você cultiva, quando chega a época da colheita, você colhe, mas no momento de desfrutar os frutos que a terra te dá, vem um inimigo e rouba de você. E isso acontece durante 7 anos consecutivos. Você planta, você trabalha, e quando você colhe, o inimigo vem e te rouba. Peço a vocês que abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Todos encontraram? Estarei fazendo menção da palavra do Senhor, que diz assim, epígrafe ou subtítulo nesta Bíblia: a opressão dos midianitas, versículo de número 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo de número 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abies, Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Para encerrar, versículo de número 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vires a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Senhor meu Deus, a oração que eu faço ao Senhor nesta noite é para que o Senhor possa me usar, para que as palavras que venham a ser pregadas não seja de mim, do meu intelecto ou do meu pensamento, mas que seja assim, meu Pai, inspiradas pelo Teu Espírito.
Meu Deus, eu lhe peço que tu possas abrir o entendimento de cada pessoa que está aqui nesta noite, para que eles possam compreender a tua palavra e assim as possa colocar em prática. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os vossos assentos e ficar à vontade. O texto do qual nós tomamos por leitura é um texto que estava narrando a história de Israel no período dos juízes. O povo tinha saído da escravidão do Egito. Por causa da sua murmuração, eles andaram durante 40 anos no deserto. Por causa da sua incredulidade, a sua falta de fé nas promessas do Senhor. Era para levar um curto tempo para chegar à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Só que quando o povo chegou a esta terra que manava leite e mel, eles tiveram alguns trabalhos, eles tiveram que lutar. Só que enquanto eles lutavam, eles deixavam alguns altares para trás. Eles deixavam alguns deuses estranhos reinar, se é isso que nós podemos dizer. E quando chegou o período dos juízes, o povo vivia numa gangorra espiritual. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava os deuses estranhos. E por consequência disso, Deus permitia a opressão do seu povo. Mas nós dizemos, muitas das vezes, a Bíblia diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso a Bíblia não diz. Ela relata sim que pela desobediência, Deus ele nos permite passar por situações difíceis. Mas não quer dizer porque eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, que eu esteja na desobediência. Mas com o povo de Israel funcionava desta maneira, eles se voltavam aos deuses estranhos. Deus permitia que o povo, as nações vizinhas, os oprimisse, os aprisionasse. Mas quando eles clamavam a Deus, Deus sempre preparava um libertador. Deus sempre levantava um no meio daquele povo para os livrar da mão dos inimigos. E aqui nós lemos o texto do qual se fala sobre Gideão. De todos os juízes da época de Israel, a Bíblia, a palavra de Deus dá maior ênfase a este juiz. É dedicado o maior número de versículos a falar de Gideão e até mesmo das suas indagações pessoais. Nós vemos neste momento que o povo sendo oprimido durante 7 anos, após ter uma liberdade de 42 anos, eles fizeram o que era errado. Se voltaram aos deuses estranhos e Deus permitiu a opressão por modo dos midianitas e os amalequitas. Eles plantavam, eles trabalhavam, mas na época da colheita o inimigo vinha e roubava tudo. Eles tinham o esforço de trabalhar. Quando chegava a colheita, o inimigo aparecia. Tem pessoa que é assim, ele trabalha, na época do fruto o inimigo vem e rouba tudo, ele não consegue desfrutar. Ele não consegue ter as bênçãos de Deus na sua vida. E muitas das vezes ele não sabe o que está acontecendo, mas se fizer uma análise percebe que a vida está com alguma coisa errada. Só que Deus, naquele momento, permitiu tudo isso para que alguém pudesse ter uma atitude. Muitos já estavam conformados em viver dentro da caverna, naquela situação. Mas Gideão, ele teve uma atitude no meio de todos aqueles homens, eu não sei quantos existia, mas Gideão, ele saiu da caverna e foi para um lugar malhar o trigo, que era a época da colheita, um lugar escondido, onde se pisavam-se as uvas para fazer o vinho. E quando ele estava naquele lugar, diz que o anjo do Senhor o apareceu e falou para ele que ele era um homem escolhido para livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas vamos ver Gideão. Quem que era Gideão? De que tribo Gideão via? Ele via da tribo de Manassés. Quem que era a tribo de Manassés? A tribo mais desprezada de Israel. E quem que era Gideão nesta tribo? Era da família mais pobre da tribo de Manassés. E quem que era Gideão? Gideão era o mais pobre da sua família, que era mais pobre da família de Manassés. Ele era o menor dos menores que podia existir. Mas Deus olhou para aquele homem.
Deus olhou para o menor. Talvez existiam pessoas corajosas de uma tribo que podia dizer a mais importante, quem sabe a de Judá, mas Deus olhou para aquele de Manassés, e quando Deus falou, eu estou te escolhendo, ele começou com seus dilemas. Como que pode, Senhor, tu me escolher, eu sendo o menor da tribo de Manassés e da casa de meu pai? Muitas das vezes Deus ele nos chama e nós começamos com os nossos dilemas. Senhor, quem sou eu? Talvez diga como Moisés, eu não sei falar, sou pesado de boca. Quem sabe fala igual Jeremias, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Mas se nós formos olhar para a história sagrada, nós vemos que Deus, ele escolhe os desprovidos, ele escolhe aqueles que não são. Se nós formos olhar, Deus escolheu uma mulher humilde para ser a mãe do nosso Salvador Jesus. Deus escolheu uma prostituta chamada Rabi para livrar o seu povo. Deus escolheu uma mulher que não fazia parte de Israel para ser a bisavó de Davi e assim uma ancestral de Jesus. Então o que você está pensando, não importa quem você é, Deus ele também tem te escolhido para que você possa fazer algo grande na presença dele. Só basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. E quando Gideão ele começa a questionar, mas fala, Senhor, tu está dizendo que é comigo. Só que Gideão ele não toma para si. Eu acredito que Gideão ele não pensava só nele. Quando Deus falou que era com ele, ele falou, Senhor, se tu fosses conosco, não tinha acontecido tudo isso. Gideão ele usa no plural, se tu foste conosco, ele está pensando nele, ele está pensando no povo. Eu começo a ver que Deus escolheu a pessoa certa, um homem que não pensa somente em si, mas um homem que pensa no seu povo. E naquele momento, ele começa a dizer, Senhor, por que nós estamos passando por tantas dificuldades se o Senhor é conosco? Não quer dizer porque Deus ele é comigo que eu não passe por dificuldade. Não quer dizer porque Deus é comigo que eu não vou enfrentar lutas. Muitas das vezes Deus ele é sim comigo e com você, mas nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, mas Deus está conosco para nós vencermos a luta, para nós vencermos a dificuldade e assim Deus nos dar a vitória. E quando Deus ele fala isso para Gideão, mesmo com as suas indagações, Deus ele fala para ele, Gideão, vai nesta força tua, vai nesta tua força, não te enviei eu? Se o Senhor nos enviou, qual será o obstáculo que vai ter no nosso caminho? Se é Deus que está enviando, qual será o empecilho que vai nos impedir de fazer a vontade de Deus? Gideão ele prepara um sacrifício, ele pega um carneiro e oferece a Deus com alguns pães asmos, mas diz que Deus ele não aceitou este sacrifício. Os midianitas eles viam e roubavam tudo e deixavam o pior. Eles roubavam ovelhas, carneiros, eles roubavam todos os cereais. Quem sabe aquele carneirinho machucado com a pata quebrada deixava para trás. Gideão pegou um carneiro, quem sabe aquele que não estava perfeito, e Deus ele, para aceitar um sacrifício, é um sacrifício perfeito. Mas eu digo isso que Deus não aceitou porque Gideão ele tinha algo melhor para oferecer. Só que ele não ofereceu o melhor de início, ele ofereceu o carneiro. Gideão sabia que existia um boi na casa do seu pai, e este boi ele era perfeito. Diz que ele era o boi reprodutor, era aquele boi do qual era usado a serviço para arar a terra. Mas quem sabe Gideão falou, mas se eu oferecer este boi vai acabar o nosso trabalho para arar a terra, é o nosso sustento, é o que eu dependo, eu vou oferecer este boi. Mas quando ele ofereceu esse sacrifício, Deus ele falou para ele, Gideão, sabe o segundo boi da casa do teu pai, aquele de 7 anos? Eu quero que você me ofereça este sacrifício. Sabe o poste ídolo da casa de seu pai, dedicado a Baal? Eu quero que você corte e use a lenha para o sacrifício. Olha a situação que Gideão estava. Agora ele ia ter que pegar o sustento
aquilo que era mais importante, que ainda tinha sobrado, para oferecer a Deus. Talvez Deus estava falando, agora é tudo ou nada. Ou agora você me entrega o que você tem de melhor, ou talvez eu não possa aceitar o teu sacrifício. Tem pessoas que pensam que o sacrifício é você vir oferecer dinheiro a Deus. Não se espante, Deus ele não precisa do teu dinheiro, se a tua intenção não vier do teu coração. Não adianta eu vir dizimar, entregar minha oferta na igreja, se eu dou com o meu coração triste. Diz uma passagem que existia uma viúva, e ela lhe ofereceu tudo que ela tinha, a oferta da viúva pobre. Ela lhe ofereceu as únicas 2 moedas que ela tinha. Enquanto os fariseus, eles davam do que sobrava, talvez uma quantidade muito maior. Mas diz que Jesus atentou para a oferta daquela viúva pobre. Eu não quero hoje pregar sobre dízimo, mas eu quero dizer da intenção do coração. Porque o que Deus pediu para Gideão não era oferta, mas era sim a disposição e a intenção dele. Porque o que Deus pediu, o boi era do pai de Gideão, o poste era do pai de Gideão. Gideão só tinha que ter a disposição de ir lá e fazer a obra que Deus estava pedindo. Muitas das vezes o que Deus está pedindo para você é a sua disposição, de você ir lá e fazer o que Deus está lhe pedindo. Amém. E quando Gideão ele recebe essa ordenança de Deus, eu entendo que a primeira obra que Deus ele quer fazer é no nosso lar. Deus ele escolhe Gideão, e antes de enviar para derrotar os midianitas, ele envia primeiro a sua casa, a casa de seu pai, aonde a idolatria reinava naquele lar. Muitas das vezes a idolatria não é eu ter uma imagem de escultura na minha casa. A idolatria se torna tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Aquilo que eu coloco em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Alguns idolatram filhos, outros idolatram bem, outros idolatram astros. Time de futebol, não é errado eu torcer para o Palmeiras, o Adriano para o São Paulo, o pastor Paulinho para o Corinthians, torcer para que ele seja o vencedor, mas o errado é eu colocar o time acima de Deus. Não é errado eu amar a minha filha, não é errado vocês amarem os seus filhos, mas o errado é eu colocar na frente de Deus. Gideão, ele pede um sinal para Deus. Ele fala: Senhor, eu sei que é o Senhor que falou comigo, eu sei qual é a tua ordenança, mas eu lhe peço que um sinal. Eu vou pegar um velo de lã e vou colocar sobre a terra, que possa chover e só ele ficar molhado e toda a terra seca. Deus ele realizou este sinal visível para Gideão. Só que não contente, ele falou: Senhor, agora eu quero o contrário. Eu quero que a terra fique molhada e o velo de lã fique seco. Tem pessoa que ele quer colocar sua vontade acima da vontade de Deus. Não é errado nós pedirmos um sinal para Deus, mas entenda que Deus não é obrigado a te dar um sinal. Muitas das vezes tem pessoas que pegam a Bíblia: Senhor, fala comigo, abre aqui, aí ele acabou de discutir, aí fala assim: vai na tua força. Nossa, é hoje, eu vou lá e Deus me revestiu, eu vou na minha força. Não é bingo, é o bingo gospel. Você pega aqui, abre e Deus, estude a Bíblia. Amém. O que Deus já falou está na tua palavra. Deus ele não vai alterar. O sinal ele vai dar para que possa confirmar aquilo que já está na palavra. Porque se Deus der um sinal que não está de acordo com a palavra, o sinal não veio de Deus. Não adianta eu estar falando: Deus, eu quero fazer. Ora, lê a Bíblia, Deus vai te mostrar a sua vontade. Se ainda não veio no tempo certo, Deus ele vai mostrar pelo seu amor e por ele ser soberano. Ele tem compaixão de nós e no tempo certo ele nos fala o caminho que devemos seguir. Não adianta eu querer falar: olha, vai ser assim, Deus, o Senhor me falou é este.
é este caminho que eu vou seguir, não. Você pode pedir um sinal quando você já sabe o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Gideão já sabia qual era a ordenança de Deus. Era para ir na casa de seu pai, pegar o boi, destruir os postes ídolos e usarem de lenha. E ele só pediu um sinal para confirmar a palavra de Deus. Então eu posso pedir um sinal para confirmar o que Deus já me revelou na sua palavra. Gideão, ele vai. Eu gostei hoje de uma frase que o pastor Railton falou, quando aquele casal estavam louvando, e eles começaram a louvar a Deus, estavam cantando, e eles começaram a louvar a Deus. Deus santifica o profano. Deus estava escolhendo aquele boi, que era profano, Deus estava escolhendo aquele poste ídolo, que era profano, para tornar santo para o seu sacrifício. Gideão, ele pega 10 homens e cumpre o que Deus lhe ordenou. E quando Gideão, ainda com medo, disse que ele saiu na noite, mesmo Deus enviando, Gideão ainda tinha medo. Diz que o significado de Gideão significa o grande guerreiro, mas eu acredito que ele ainda estava sendo um grande covarde. E ele indo no meio da noite para que ninguém viesse, para que ele não fosse descoberto, sacrificou, mas aconteceu uma situação que o povo acordou mais cedo. E o povo acordou mais cedo e viu que o boi não estava lá, o seu sustento não estava mais lá, aquilo que eles usavam para trabalhar não estava mais lá. E eles falaram: olha, para o pai de Gideão, Jeruboal, olha, seu filho, ele pegou o seu boi e sacrificou. Nós vamos lixar ele, nós vamos matar ele. Ele falou assim, acho que ele começou a se converter. Espera aí, mas se era de Baal, que Baal contenda com ele. Acho que ele começou a entender como é que pode uma imagem, um Deus que não pode nem mesmo se defender, eu vou defender ele. Deus já começou a fazer a obra na casa de Gideão. Acredito que o segundo a se converter da casa de Gideão foi o seu pai. E muitas das vezes é assim. Deus, ele quer atitude minha e sua, na igreja, no nosso lar. Muitas das vezes uma conversa não adianta, mas um exemplo, um testemunho vai adiantar mais do que palavras. O pai de Gideão entendeu isso, e Gideão agora se prepara para cumprir a sua missão, livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão, ele convoca o povo e diz que havia 32 mil homens que foram com Gideão. Aqueles homens saíram da caverna da onde estavam escondidos e foram com Gideão. Só que quando chegou, Deus falou: olha, tem muita gente. Diz aqueles que forem covardes, aqueles que quiserem voltar, que retroceda. Retrocedeu 10 mil homens, 22 mil homens, restaram 10 mil. Só que o exército era muito numeroso. Em 32 mil homens eles estavam em desvantagem. Era praticamente 15 homens para cada soldado. Mas e agora para 10 mil? Tem pessoas que são empolgadas. Elas veem aquela grande multidão, elas falam: onde a multidão está indo, eu vou também. Mas quando fala quem vai voltar, aqueles mesmo que vieram empolgados, eles voltam empolgados com aqueles que voltam. Só que ficaram 10 mil. E quando restou aqueles 10 mil, Deus falou: olha, vocês vão descer lá no rio. E aqueles que se jogarem na água, beberem água e não vigiarem, esses daí vão voltar. Imagina, 7 anos sendo escravo, sem poder sair sequer da caverna. Ver o rio é que nem uma pessoa que nunca viu a praia, vê a praia quer ir correndo. Vai nem ligar se está no compromisso, o que está fazendo, ele vai lá, entra e acaba com tudo. Só que Deus falou: eu quero aqueles que não perdem o foco. Ele sabe o que ele está fazendo.
Eles vão para a batalha, eles vão chegar lá e não vão esquecer, eles não vão dar as costas para o inimigo. Eles não vão se distrair da sua missão. Aleluia. E quando chamou esses daí, 9.700, não cumpriu o requisito. Sobraram só 300 homens. Imagina agora 300 homens, era praticamente uma luta que não tinha como. Só que a matemática de Deus não é a matemática do homem. Deus, ele faz um exército de 100 derrotar 10.000. Deus, ele deu a força de 1.000 homens para Sansão, a destreza de 1.000 homens para Davi, a sabedoria de 1.000 homens para Salomão. Quando o homem está revestido do poder de Deus, irmão, não tem o que fica na frente. Glória a Deus. Aleluia. Tem testemunho que o irmão cheio do poder de Deus veio assaltar. Quando veio assaltar ele, ele falou: olha, te repreendo em nome de Jesus. O assaltante virou as costas e foi embora. O homem na unção de Deus, o homem que não teme, o inferno corre dele. Aleluia. E quando Gideão pegou esses 300 homens, ele ainda estava em dúvida. Só que Deus falou para ele: olha, você ainda tem dúvida? Desce até o acampamento do inimigo. Quando ele desceu ao acampamento do inimigo, Deus tinha dado um sonho para os inimigos, onde um pão de cevada vinha rodando e destruía todo o seu arraial, todo o seu exército. Sabe o que é o pão de cevada? Cevada é o menor grão. Era o apelido que deram a Gideão, pão de cevada. Olha lá, da menor tribo, da família mais pobre, e o mais pobre da família, e o menor, conhecido como pão de cevada. Olha quem Deus escolheu. Aleluia. Você ainda está em dúvida que Deus pode te usar? Você ainda tem dúvida que Deus te escolheu? E quando Gideão ele ouviu os inimigos falando isso, ele falou: agora vamos que realmente Deus está conosco. Olha o que Deus faz. Até o inimigo profetiza a vitória do servo de Deus. E não é a primeira vez que isso acontece nas Sagradas Escrituras. Nós vemos Saul, o que ele falou para Davi? Olha, grandes coisas tu farás e tu prevalecerás. Olha o inimigo reconhecendo o sucesso do servo de Deus. E você ainda fica temendo? Até o teu inimigo sabe que ele já perdeu. Você pode declarar isso? Fala assim: o meu inimigo, ele já perdeu. Porque Deus está comigo. E Ele já me deu a vitória. Aleluia, Jesus. Então, se Deus, Ele já te escolheu, já te deu todos os sinais, o que você está esperando para ter a sua vitória? Gideão, ele pega esses 300 homens. Muitas das vezes tem pessoa que ainda fica esperando táticas humanas, táticas de guerrilha, não entende o que Deus pode fazer. Igual grandes igrejas têm feito, sabe o que? Usado estratégia do mundo para poder povoar a igreja. Agora me fala onde Deus ele usou o Egito para segurar José nele. Me fala onde Deus usou a Babilônia para segurar Daniel, Misael, Azarias e Ananias na Babilônia. Tem pessoa que fala: eu preciso usar o mundo para prender os jovens dentro da igreja. Eu preciso usar as táticas do mundo para encher a igreja. Mas não entende que Deus é que faz tudo e todas as coisas. E quando Gideão ele foi com 300 homens, uma estratégia que só Deus para fazer isso, falou: olha, pega tochas, pega vasos, coloca dentro, olhem para mim e faça o que eu faço. Quando eu contar até 3, vocês falam que Deus deu a vitória a Gideão. Imagina 300 pessoas colocando aproximadamente 135.000 homens para correr. É o que Deus faz. Então não importa o tamanho do seu problema, eu posso te falar uma coisa? Quanto maior o seu problema, melhor para você. Você não erra o alvo. Um alvo pequeno é ruim, a gente não consegue acertar. Mas agora se o alvo for grande é fácil de acertar. Então qual o tamanho do seu problema? Se é grande, se prepara porque hoje você acerta ele.
Gideão, ele tem a vitória. E assim Deus, ele cumpre aquilo que o povo clamou. Sempre quando Deus, ele quer fazer alguma coisa, primeiro vem a repreensão e depois Deus age. Primeiro Deus enviou um profeta repreendendo e depois Deus deu a vitória. Porque Deus só castiga aqueles que Ele ama. Porque se nós estamos sem correção, bastardos somos. Mas se Deus, ele tem nos corrigido, se alegra porque você tem um pai. Amém? Então fique com essa palavra. Mas Gideão, ele falou assim, ó: olhe para mim e faça o que eu faço. Se você olhar para mim, para o pastor, posso te falar uma coisa? Você vai ver um monte de defeito. Se você olhar para qualquer um aqui, nós pode até andar junto. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas sabe o que você vai ver? Só defeito. Só imperfeições. Mas agora, se você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você não vê defeito, você não vê imperfeição. E eu tenho certeza que você olhar para Ele, você não cai. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. E saiba que o grande guerreiro não é aquele que acredita na sua própria força, mas é aquele que fala: Senhor, eu não tenho força. Quem sou eu? Pobre pecador. Mas aquele que acredita na força do seu braço, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Mas aquele que confia no Senhor, este é bendito. Que Deus seja louvado.